Já estavam cansados. Aqui é um dia de culto normal na igreja. Pode ir passando, Júnior. Aqui é o batismo da irmã Edjane, irmã Deilton, da Catarine, do Thales. O batismo dessa família abençoada por Deus. Pode passar. O batismo da Catarine. Pode ir passando, Júnior, para os nossos irmãos. Aqui foi um evangelismo que aconteceu lá no bairro... Qual é o nome daquele bairro, Jadson? Não. Na Coab. O evangelismo que aconteceu no bairro da Coab, né, no início do ano, onde os irmãos aqui da Nova Água Preta se juntaram com os irmãos lá da Igreja do Centro e ali fizeram um evangelismo dos jovens da igreja. Porque a igreja ela existe para evangelizar. Esse aqui é o último batismo que tivemos na igreja, do irmão Emerson e do Pietro. Está aqui o Emerson, o Pietro. Obrigado, viu, Tuta? Do irmão Emerson e do Pietro. Pode passar. Esse foi o primeiro batismo que nós tivemos aqui na nossa igreja, né? O batismo do Júnior e Jennifer. Foi a primeira cerimônia que tivemos aqui na nossa congregação. Pode passar. E aqui são poucas fotos de alguns momentos especiais aqui nessa comunidade. Acreditamos que viemos aqui não por uma coincidência, mas pelo propósito de Deus. Foi a vontade do Senhor que nos trouxe aqui, que nos conduziu até este local. Amados, eu quero estudar com vocês nessa noite um tema extremamente importante da palavra do Senhor. Eu acredito que você veio aqui porque foi o Espírito Santo do Senhor que moveu você nesta noite. Porque Deus tem uma mensagem para você. Deus tem um recado para vocês nesta noite. E eu gostaria de convidá-los, aqueles que estão com a Bíblia, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós, no capítulo de número 8. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8. O livro do profeta Amós fica no Antigo Testamento. Depois de Oséias, vem o livro do profeta Amós, que fica também entre aí o livro do profeta Obadias. Se você quiser ajuda, peça a pessoa que está do seu lado, ao irmão, para poder lhe ajudar a encontrar esse texto, para a gente poder refletir nessas palavras nessa noite. Amós, capítulo de número 8. Nesses 2 anos, fomos muito abençoados. Muitas pessoas nos apoiaram, nos ajudaram em nossas dificuldades. Agradecer aqui a presença de todos, especialmente também da irmã Ana Lete, que é da Igreja do Centro, e sempre nos ajudou aqui na Nova Água Preta. Os irmãos lá do Centro sempre estiveram à disposição em tudo que a gente sempre precisou aqui na Nova Água Preta. A história curta desta pequena igreja tem o comprometimento de muitas pessoas, de muitos irmãos. Quem achou, levanta a mão esquerda e diz aleluia. Eu acho que ninguém encontrou ainda não. Quem encontrou, levanta a mão esquerda e diz aleluia. Quem não encontrou, diz misericórdia.
Levanta a mão aí que vai uma pessoa te ajudar. Para a gente poder ler junto esse verso. Lermos juntos. Se tiver com dificuldade, levanta a mão aí, pede ajuda. É normal. Até esse momento de encontrar o texto faz parte da mensagem. Até isso. Vocês vão entender o porquê. Pode. Tranquilo. Amados, todas as vezes que a gente vai estudar a palavra de Deus, nós precisamos pedir a orientação do Senhor. Precisamos pedir a sabedoria de Deus sobre nossa vida. O livro de Tiago diz que devemos pedir sabedoria a Deus porque Ele dá de maneira abundante, liberal. Então, nessa noite, eu queria convidá-los para mais uma vez a gente fazer uma oração e pedir a Deus a permissão para ler a Bíblia e para que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Do jeito que você se encontra, curve sua cabeça, feche os olhos. E mais uma vez vamos falar com o Senhor. Deus eterno, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por essa oportunidade. A oportunidade de estudar a Tua Palavra. A oportunidade de ler a Palavra do Senhor. E ouvir o Senhor falando conosco. Grande privilégio o Senhor nos concede nesta noite. Ó Santo Deus, ilumina a nossa consciência e nos ajuda a entendermos a Tua Palavra. Fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olha para o verso de número 11 do capítulo 8 do livro do profeta Amós. Diz assim a Bíblia Sagrada: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Até aí. Uma vez uma família estava de férias, Jonas, e essa família de férias procurava uma pequena igreja adventista que eles sabiam que existiu naquela localidade, naquele bairro, daquela pequena cidade. O endereço não era muito preciso, mas eles começaram a entrar de rua em rua tentando encontrar aquela congregação, para que no dia de sábado eles pudessem adorar a Deus. Até que encontraram um homem escarnecedor. E o homem falou: existe uma igreja, a igreja dos Bíblias, a igreja do povo que gosta da Bíblia. Você pode continuar até o final desta rua e você vai encontrar essa igreja. Durante muito tempo na história, os adventistas do sétimo dia foram reconhecidos como o povo da Bíblia, como o povo das Escrituras. Queridos irmãos, vivemos em uma geração cercada de informações, mas vazia de transformação. Nunca houve tantas Bíblias como existe nos dias atuais. Nós temos a Bíblia impressa, nós temos a Bíblia no aparelho de celular, nós temos a Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia disponível em diversas versões e idiomas. No entanto, nunca houve um tempo de tanta falta de conhecimento da palavra de Deus como nos dias atuais. Embora haja a informação, embora a palavra esteja acessível a todos, porém, vivemos em um tempo de escassez do conhecimento da Bíblia. O texto que nós acabamos de ler, ele é claro em dizer
que Deus enviará ou permitirá a fome. E nós estamos em um tempo de fome. Mas, infelizmente, parece que as pessoas não estão procurando o alimento que sacia a fome. O grande conflito, ele sempre envolveu a Bíblia. Ele sempre envolveu a palavra de Deus, desde o Éden. O inimigo sabe que as pessoas conectadas com Deus, através da Bíblia, elas jamais serão vencidas facilmente. Antigamente, o diabo tentou destruir a Bíblia de diversas formas, através de reis que proibiram a Bíblia. Exemplares das Escrituras foram destruídos. Pessoas morreram porque tentaram traduzir a Bíblia. Mas o inimigo, nessa empreitada de tentar destruir a palavra de Deus, ele não conseguiu, ele falhou. Contudo, a estratégia hoje mudou. Ele não tenta mais destruir a Bíblia, porque é algo comum, todos nós temos em casa. Agora ele tenta destruir o nosso interesse pela palavra de Deus. Um dia desse eu passava em um local de moto, um irmão me levava para uma pequena congregação. O meu carro estava quebrado. E quando eu passei, até aquelas igrejas mais comuns, que apresentam um caminho mais largo, um evangelho mais light, e quase sempre estão lotadas. E eu passava e as igrejas vazias, até as maiores da cidade de Palmares. Passei em uma igreja, tinha um pregador e uma irmã. Eu pensei, eu acredito que é bem a esposa. Mas quando a gente passava na frente dos bares, esses estavam lotados. Esses estavam lotados. As pessoas perderam o interesse naquilo que é espiritual. Sobretudo quando passou o período da pandemia. Parece que tudo voltou ao normal. Aliás, parece que o desinteresse aumentou. Ele não precisa tirar a palavra de dentro da casa. Basta tirar a rotina de ler a Bíblia da família. Ele não precisa arrancar a Bíblia das nossas mãos. Basta ocupar as nossas mãos com outras coisas. No livro O Grande Conflito é dito, na página de número 593, ninguém senão os que se fortaleceram o espírito com as verdades da Bíblia poderá resistir no último grande conflito. Nessa noite, de maneira bem sucinta, eu quero destacar 5 verdades da Santa Palavra de Deus, que são extremamente importantes para a minha vida e para a sua vida. Primeiro ponto que eu destaco: o inimigo sempre tentou atacar a palavra de Deus. Desde o princípio, Satanás questiona a palavra. No Éden, sua primeira ação, sua primeira pregação foi contrariar aquilo que Deus havia dito. Quando Deus chega para o casal e diz, é desta forma, vocês não podem comer do fruto. Aquela serpente chega e diz, é assim que disse o Senhor? Querendo trazer contradição ao ensinamento claro da palavra de Deus. O alvo sempre foi trazer ao descrédito a palavra do Senhor. Durante a história, faraós quiseram destruir o povo de guardar a palavra. Reis queimaram rolos da Bíblia Sagrada. Imperadores proibiram as Escrituras. Na Idade Média, muitas pessoas morriam porque tentavam traduzir a Bíblia. Porque a palavra de Deus é indestrutível. Jesus declarou, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. Mateus capítulo 24, verso 35. O inferno descobriu
que não consegue destruir a palavra de Deus. Então ele mudou a estratégia. Ele não quer mais destruir a Bíblia. Ele sabe que não é capaz. Ele sabe que não tem poder para isto. A nova estratégia é tirar o interesse pela palavra de Deus. Hoje não falta Bíblia para ninguém. É o livro mais traduzido do mundo. Se você botar na IA ou no Google, você vai ver isto. É o livro mais traduzido em todo o mundo. Hoje não falta Bíblia. Falta leitura da palavra. Falta estudo da palavra. Falta meditação da palavra. Falta sede espiritual. É isso que está faltando hoje em dia. Nas casas, existem várias Bíblias empoeiradas, mas sem a família se reunir para ler sequer um verso da Bíblia. Há cristãos conectados o dia inteiro com a internet. Talvez eu esteja falando para alguém que ama estar conectado em redes sociais. Não estou dizendo que rede social é algo ruim, não é isso. Mas essas pessoas que vivem conectadas na internet, nas redes, muitas das vezes estão desconectadas da palavra de Deus. Há pessoas que sabem tudo sobre política. Conhecem o nome de todos os ministros do STF. Sabe tudo de política. Futebol, é especialista. Sabe mais do que o Lancelotti, o treinador da seleção. Rede social, conhece tudo. Até aquelas que estão para surgir estão já familiarizados. Mas não conhece os profetas da Bíblia. Não conhece as histórias bíblicas. Não conhece as grandes promessas que estão no Evangelho, que estão na palavra de Deus. E aqui está o cumprimento de Amós capítulo 8, que nós acabamos de ler. A fome profetizada por Amós não é uma falta da Bíblia. É a falta do apetite espiritual. O inimigo entendeu algo. Quem abandona a Bíblia, quem abandona a palavra, perde discernimento, perde força espiritual, perde convicção, perde identidade. E quem abandona a Bíblia, amados, perde esperança. Uma igreja distante da palavra torna-se emocional, mas não espiritual. Amados, não esqueça disso. Não esqueça. Barulhenta, mas não transformada. Religiosa, mas não convertida. No livro Caminho a Cristo, na página 90, abre aspas, é dito: a Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para ser estudada. Eu vou para a terceira verdade. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. Nenhum fabricante cria um produto sem um manual. Deus também deixou um manual, a sua palavra. Eu já contei essa história para vocês. A minha esposa ganhou um carrinho de bebê, do nosso primeiro filho. Esse carrinho veio numa caixa. E era para montar este carrinho. O boa noite da minha esposa para mim era... Aliás, o bom dia da minha esposa para mim era: monta o carrinho. O boa noite era: montou o carrinho. O menino estava com 3 meses ainda, nem tinha nascido ainda. Mas eu não aguentava mais, toda manhã e toda noite. Monta o carrinho. Montou o carrinho? Monta o carrinho. Eu disse: mulher, pega essa caixa que eu vou montar esse carrinho agora. Comecei a montar o carrinho. Vocês sabem, eu já falei para vocês que gosto de mexer nas coisas, sou enxerido. Gosto de mexer no carro. Tudo que tem alguma coisa para mexer, às vezes eu conserto. Às vezes eu quebro. Ou termino de quebrar.
Comecei a montar o carrinho do bebê. Daqui a pouco eu olhei e sobrou alguns parafusos. Eu comecei a pensar, o fabricante não mandou parafusos sobrando. Alguma coisa está errado. Eu disse para minha esposa, pega o manual para a gente olhar. Eu comecei a olhar o manual e vi que montei o carrinho de maneira errada. Eu quase danificava o carrinho do Apollo. A gente não gosta de olhar o manual, né? A gente compra uma TV, compra alguma coisa, já vai instalando. Se algo der errado, a gente procura depois o manual. Deus deixou o manual da vida. Eu chamo de manual da felicidade, é a palavra, é a Bíblia. Ela diz como a gente deve viver, como a gente deve andar, como a gente deve se relacionar com as pessoas, como a gente deve tratar as pessoas, como a gente deve amar as pessoas, como a gente deve casar. A Bíblia é o manual de Deus, porque Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso fabricante, e Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu quebrei o carrinho do bebê, porque não olhei o manual. Mas tem gente que está sofrendo, está quebrando a cara, está derramando lágrimas, porque não está consultando o manual de Deus para a vida, que é a palavra do Senhor. Amados, a Bíblia ensina como viver. A Bíblia ensina como vencer o pecado, como cuidar da família, como enfrentar dificuldades, como administrar as emoções, como se preparar para a volta de Cristo. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia ilumina o nosso caminho. Sem a palavra, caminhamos em trevas. Sem a palavra, tomamos decisões erradas. Sem a palavra, somos guiados pela emoção e não pela vontade de Deus. Queridos irmãos, o mundo oferece muito entretenimento, mas a Bíblia oferece a verdadeira direção, o verdadeiro caminho. Quarta verdade sobre a Bíblia. A Bíblia é a fonte de salvação, luz e esperança. A palavra de Deus não é apenas um livro religioso, ela é um instrumento de salvação. Paulo escreveu para Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. A Bíblia consola o aflito, fortalece o cansado, corrige o perdido, restaura o caído. E o mais importante de tudo, a Bíblia revela Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. O tio da minha esposa, lá na cidade do Maranhão, aliás, no estado do Maranhão, em uma cidade na Baixada Maranhense, a 160 km da capital, São Luís, conhecida como Ilha do Amor, um rapaz chamado Valdemir dormia bêbado, sonhava bebendo e acordava para beber. Esse era o Valdemir. A mulher não aguentou. Foi embora. Deixou o Valdemir com o filho, o Breno. As pessoas pensaram, ele agora se corrige. Ele agora toma jeito. A mulher deixou, foi que ele bebeu mais ainda. Ia para um bar, daqui a pouco ia para o outro. Cadê o menino? Esqueceu o menino no bar. O pessoal denunciou para o conselho tutelar da cidade. Pensaram, agora ele para, senão ele vai perder a guarda do menino. Parou, foi nada. Continuou bebendo mais e mais. O menino foi chamado para participar de um projeto evangelístico da igreja. Enquanto o pai ia para o bar, o menino ia para aquele projeto da igreja. E toda noite ele dizia, papai, vamos para lá. O pai, embriagado, dizia, depois chego lá. O menino toda noite comparecia, não faltava uma noite. Até que do nada o Valdemir aparece. Daquele jeito, costurando a rua. Senta no último banco. Começa a atrapalhar o pregador. Querendo saber mais da Bíblia do que o pregador.
Mas rapidamente ele cochila no banco. O pessoal escora ele na parede para ele não cair. No outro dia, para espanto de todos, o Valdeni aparece novamente. E mais uma vez, embriagado. Para espanto de todos, no terceiro dia, o Valdeni aparece novamente. Mas agora ele não estava mais embriagado. E ele disse, eu quero aceitar Jesus. Algumas pessoas disseram, esse cara aí é alcoólatra. Não tem jeito. Começou aquele conflito. Valdeni foi batizado. Essa história que eu estou contando para vocês faz aproximadamente 10 anos. Valdeni hoje é diácono da igreja do Ribeirão, lá no estado do Maranhão. Ele é quem fica com a chave da igreja, que abre e fecha a igreja. Hoje tem um trabalho honesto. Trabalha na prefeitura da cidade. Respeitado por todos. Aquele homem que vivia no chão, jogado. Onde as pessoas não tinham respeito por ele, sem moral. Agora anda de cabeça erguida. Respeitado pela comunidade. Respeitado pela igreja. Sabe o que fez a diferença na vida do Valdeni? A palavra de Deus. Porque a palavra apresenta Jesus Cristo. E é Jesus que tem poder para mudar a vida da pessoa. Queridos, toda a Escritura, ela aponta para Jesus Cristo. Quando abrimos a Bíblia, quando abrimos a palavra, não estamos apenas lendo palavras sem sentido. Estamos ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com você nessa noite. No livro Caminho a Cristo, na página 93, abre aspas. Nas Escrituras, Deus fala ao homem face a face. Como quem fala com um amigo. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que Deus descia para conversar com Adão e com Eva. Que Deus conversava com Moisés face a face. E tem pessoas que dizem que isso não acontece hoje em dia. Acontece, só que é através da palavra. Toda pessoa sincera, toda pessoa que ama a Deus e que dedica a vida para o Senhor, quando ela abre a Bíblia, é Deus falando com ela. Deus está falando com ela. No livro Eventos Finais, na página 66, somente os que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia estarão preparados para resistir nos últimos dias. Queridos, eu termino com a última verdade. Chamado final para voltarmos à palavra de Deus. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui porque Deus ele quer falar com você face a face, como um amigo. Amém. Ele quer fazer isso todas as vezes que você, na sua casa, abrir a sua Bíblia. Ele quer falar com você. A última crise da terra será também uma crise de autoridade espiritual. Quem permanecerá firme? Os inteligentes? Os famosos? Os que são emocionalmente fortes? Não, senhores, não. Quem permanecerá firme, de pé, naquele dia, são os que conhecem a palavra de Deus. Amém. Jesus venceu Satanás no deserto dizendo, está escrito. Não foi com filosofia, não foi com emoção, não foi com tradição, foi com a palavra de Deus. Se Cristo venceu pela palavra, você também pode vencer pela palavra. Amados, nós precisamos entender isso aqui. Você precisa entender esta verdade. Restaurar o culto familiar. Voltar ao estudo diário da Bíblia. Ensinar os filhos a palavra. Cada vez mais as crianças estão atentando contra a própria vida. Eu, como pastor, de vez em quando recebo ligação dizendo, pastor, meu filho não quer sair do quarto. Fica 24 horas no celular. Pastor, meu filho está se cortando. Fui para uma viagem com os adolescentes. De vez em quando e outra eu tenho que pegar um e levar para um atendimento ambulatorial onde havia um psicólogo, onde havia médicos tratando
A maioria com crises de ansiedade. A nossa juventude está doente. E muitos pais não sabem mais o que fazer. Mas eu venho dar um caminho certo para os pais. Ensine a Bíblia aos seus filhos. Em vez de comprar um iPhone caro, um smartphone caro para o seu filho, para ele ficar 24 horas adoecendo, morrendo debaixo do seu teto, apresente a palavra de Deus a ele. Incentive vir à igreja. Amados, nós precisamos amar a palavra de Deus. Uma igreja forte nasce de membros que estudam a palavra. Quando eu olho uma igrejinha fraca, eu não falo de tamanho. Eu vejo que falta o estudo da palavra. Uma família forte nasce ao redor da palavra. Um cristão forte nasce de joelhos, com a palavra aberta. Eu termino dizendo, o diabo tentou destruir a Bíblia e falhou. Agora ele tenta destruir o nosso interesse pela palavra de Deus. Mas hoje Deus está chamando você para voltar à palavra. Deus está chamando você para você ouvir a voz dele através da palavra. Talvez eu esteja falando para alguém que tenha deixado a Bíblia fechada durante muito tempo já. Talvez a sua rotina tenha sufocado a sua comunhão com Deus. Talvez você tenha perdido o prazer de estudar as Escrituras. Ou talvez nunca teve. Mas nesta noite, o Espírito Santo está convidando você para você voltar para a Bíblia, para você voltar para a palavra de Deus. Porque a Bíblia é luz, a Bíblia é esperança, a Bíblia é verdade, a Bíblia é vida e a Bíblia revela Jesus. Amém. Nesse momento, amados, nós vamos cantar um hino que eu pedi para o Júnior deixar preparado. Esse hino fala sobre a Bíblia, sobre a palavra. Eu quero fazer um apelo para você que está aqui nessa noite, para todos. No final desse louvor, eu quero orar por aquelas pessoas que querem dizer, Senhor, me ajuda mais a conhecer a Tua palavra. Senhor, me ajuda a conhecer a Bíblia. Senhor, me ajuda a ser um homem da palavra, uma mulher da palavra. Senhor, o meu casamento está precisando da palavra do Senhor. A minha casa está precisando da palavra. Se você quer pedir isso para Deus nesta noite, eu quero convidar você para louvar esse hino junto comigo, em pé. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A letra vai aparecer ali no telão. Cante com fervor. Faça desse hino uma oração. Da minha palavra são uma doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Tem seus ensinos, um poder grandioso, ao bom Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos, seja sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Tem seus ensinos, um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Amém. Amém.
Bíblia, ela te conduz para Jesus. Deus quer entrar na tua casa através da palavra. Amém. Se você quiser estudar mais a Bíblia, se você quiser aprender mais sobre a palavra, nós temos um curso gratuito que nós oferecemos aqui. E nós podemos ir à sua casa ensinar a Bíblia para você através desse curso bíblico. Amém, glória a Deus. É uma oportunidade que Deus tem concedido às famílias. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai Celestial, os teus filhos que estão aqui nesta noite, Senhor, ficaram em pé, pedindo ao Senhor que o Senhor os ajude a conhecer mais a tua palavra. Entenderam o que está faltando em seus lares é a palavra. Na educação dos filhos, no casamento, nas decisões para a vida. Ó Senhor, revela-te para os teus filhos que aqui estão, através da tua palavra. Amém. A Bíblia é uma carta de amor do céu para os filhos do Senhor que estão aqui nesta terra. Amém. Aproveitemos para estudar a palavra do Senhor e ver a transformação na nossa vida, a transformação do nosso caráter, para ver nossos pecados, nossas fraquezas sendo vencidas, não pelo poder que há em nós, porque de fato não existe, mas pelo poder que emana da palavra do Senhor. Senhor Deus, nos colocamos nas tuas mãos e que o Senhor comece uma revolução espiritual na vida de todos que aqui estão. Abençoa-nos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Podem sentar. Podem sentar. A gente tem um lanchinho preparado para vocês nesse momento. Então, feche o olho para a gente poder lanchar novamente, orar novamente pelo lanche. Pai eterno, teremos um momento de recreação, de refeição, de confraternização. Que o Senhor abençoe este lanche, esse alimento. O Senhor já nos concedeu o alimento espiritual, poderoso que é a tua palavra. Agora nos concede o alimento físico. Nós te agradecemos pelos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Que o Senhor possa botar no coração deles o desejo de voltar mais vezes para junto conosco adorar o Senhor. Amém. Essa é a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Amém. As visitas primeiro, dirijam até a sala e cada um pega a sua sobremesa, por favor. E assim, não jogue o seu copinho fora e sua colherinha fica. Irmã, ela pediu para o pessoal ficar sentadinho. Tá. Pede para ficar sentadinho. Assim, a gente vai buscar, tá bom? A gente pega para servir vocês. Pra não, É verdade. como tem muita gente, aí vai fazer. Tem uma água lá, você não... Vamos ver. Deixa eu ajudar vocês primeiro. A gente faz. Tá bom então. Vai lá.